Meu nome é Maria Helena e eu gostaria de compartilhar uma história que é 100% paranormal. E eu acredito que vale a pena ouvir. No ano de 2020, quando toda a situação da pandemia começou, eu tive que me mudar de estado, já que não conseguia mais pagar o aluguel do meu apartamento. Eu morava apenas com minha mãe, então nós duas planejamos e nos preparamos para a longa viagem até o estado do Texas, onde vivemos agora. Isso aconteceu nos Estados Unidos, como mencionei. Após um dia inteiro dirigindo e fazendo algumas paradas para comer e descansar, a noite chegou e minha mãe já estava dormindo. Eu estava realmente precisando usar o banheiro, mas não encontrava nada próximo, nem mesmo um posto de gasolina ou uma cidade pequena. Até que de repente vi uma placa em inglês que dizia área de descanso, com uma seta apontando para um pequeno vale. Nesse lugar é comum encontrar áreas de descanso com banheiros e às vezes até mesas para comer ou simplesmente descansar um pouco. Eu entrei no local, saí da estrada e estacionei naquela pequena área. No fundo, vi 2 banheiros grandes, um para mulheres e outro para homens, mas não havia ninguém ali. Acordei minha mãe para perguntar se ela também queria ir ao banheiro, mas ela disse que não e que me esperaria no carro. Ela queria me proteger, já que sou sua única filha. O lugar estava vazio e a escuridão estava por toda parte, exceto pelas luzes dos banheiros e das áreas externas que iluminavam o local. Quando entrei no banheiro, vi todas as portas dos sanitários abertas e não havia mais ninguém lá dentro. Então revisei todos os sanitários para encontrar um limpo e entrei em um deles. Não passou muito tempo até que eu ouvi 2 vozes sussurrando e rindo de forma suave. Eu saí do cubículo do banheiro e vi 2 senhoras idosas ao lado da pia. Elas não entraram no banheiro, apenas estavam paradas ali. Ambas me observavam enquanto eu lavava as mãos de uma maneira muito estranha. Elas olhavam para mim e sorriam de forma amigável, mas parecia um sorriso perturbador para mim. Eu me senti muito desconfortável, mas decidi sorrir de volta, pois não queria ser rude. Nesse momento, uma das senhoras sorriu para mim, mostrando dentes amarelados e deteriorados. Ambas me disseram que gostaram do meu casaco, e eu agradeci com um sorriso. Depois uma delas me perguntou se eu estava de saída, o que achei muito estranho, já que por que eu ficaria ali? Respondi que sim, e disse boa noite, saindo dali o mais rápido que pude. Eu corri até o carro e minha mãe me perguntou o que tinha acontecido, pois ela viu minha urgência em sair e também minha expressão assustada. Enquanto dirigíamos, contei a ela tudo o que tinha acontecido com as senhoras. Perguntei se ela tinha visto elas entrarem, e a expressão dela ficou totalmente surpresa. Ela me disse: Helena, ninguém mais entrou naquele banheiro além de você. Eu estava atenta, vigiando a porta o tempo todo, e ninguém mais entrou, nenhum outro carro chegou. Nós estávamos sozinhas o tempo todo. Fiquei arrepiada ouvindo isso. Eu estava tremendo enquanto dirigia. E minha mãe tentava me acalmar, dizendo que talvez as senhoras já estivessem lá quando entrei, e por isso ela não as viu entrando. Mas eu tenho certeza de que não havia ninguém lá. Eu verifiquei todos os 5 sanitários com as portas abertas para encontrar um limpo, e não havia ninguém lá dentro ou fora dos cubículos. O banheiro também não tinha janelas grandes, então nunca descobrimos como aquelas mulheres entraram. A atitude delas era tão estranha. Eu simplesmente classifiquei aquilo como algo paranormal, pois não encontrava nenhuma explicação lógica. Não sei quem eram aquelas mulheres, talvez fossem entidades que habitavam o local, ou talvez bruxas. Eu nunca saberei, mas isso foi real, e agora, ao narrar isso e reviver o momento, sinto arrepios. Boa noite, que Deus os abençoe.
Há alguns anos, quando meu filho tinha apenas 4 anos, algo completamente paranormal aconteceu. Meu nome é Marta e sou mãe solteira. Às vezes, eu era designada para trabalhar em escolas em pequenas cidades próximas, e como não tinha com quem deixar meu filho, o levava para todo lugar. Lembro-me de uma ocasião em que estávamos de férias de inverno em nossa cidade. Eu estava visitando minha mãe e passamos o período de Natal lá. No entanto, chegou a hora de voltar ao trabalho, então peguei a estrada com meu filho. O dia estava gelado e completamente nublado. Eram por volta das 7 da noite quando meu filho me pediu para ir ao banheiro, pois ele já estava sem fraldas desde os 3 anos e sempre me avisava quando precisava fazer suas necessidades. Eu tive que parar à beira da estrada, pois não havia postos de gasolina por perto. Estávamos no meio do nada. Encontrei um lugar perfeito para estacionar o carro e parei. Desliguei o carro e tirei meu filho para que ele fizesse suas necessidades, cobrindo-o com uma toalha que eu sempre carregava para emergências. Meu filho sempre me pedia para olhar para o outro lado, pois ficava envergonhado que eu o visse assim. Para deixá-lo mais confortável, eu sempre virava a cabeça enquanto ele fazia suas necessidades. Porém, de repente, ouvi uma risada suave vindo do mato. Eu sabia que não era meu filho, embora fosse uma risada de criança. Eu virei imediatamente para olhar para meu filho e vi que ele estava sorrindo e acenando para alguém que eu não conseguia ver. Meu filho estava muito corado e de repente me disse: "Mamãe, diga para a menina tampar os olhos, porque ela está me vendo." Sempre fui muito medrosa e ouvir isso me arrepiou por inteiro. Perguntei qual menina, já que não havia ninguém ali. Sugeri que ele se apressasse e terminasse logo, pois estava muito frio. No entanto, meu filho continuava rindo e me pedindo para dizer à menina entre os galhos para se virar, pois ele ficava envergonhado que ela o observasse. Com suas palavras inocentes de criança pequena, meu coração estava gelado. Eu estava agachada, ajudando-o a subir as calças, quando de repente senti como se alguém ou algo tivesse puxado meu cabelo. Eu senti claramente o puxão, até mesmo senti dor. Eu sabia que não tinha sido meu filho, pois estava olhando diretamente para ele naquele momento. Minha reação foi olhar para todos os lados para ver quem tinha feito aquilo ou o que era. Eu estava apavorada e só queria sair dali com meu filho o mais rápido possível. Eu disse ao meu filho para ficar quieto e que já estávamos indo embora, porque eu já estava muito nervosa e não queria dirigir daquela maneira. Liguei o carro e travei as portas. Já estava escurecendo. Acendi as luzes do carro e aí vi algo que me deixou ainda mais nervosa do que já estava. A alguns metros à frente havia uma pequena lápide e uma cruz. Eu avancei com o carro para ver melhor. Li um nome e uma data. Era o nome de uma menina de 5 anos. Ela aparentemente perdeu a vida naquele local. Foi aí que percebi o que meu filho e eu tínhamos experimentado. Estávamos estacionados em um lugar onde a alma de uma criança continuava brincando e rondando. Eu quis pensar dessa forma, que não fosse algo mais sinistro. Quando saímos dali, meu filho acenava e dizia adeus para alguém que só ele conseguia ver. Passaram-se anos e, agora que ele é um adolescente, quando pergunto a ele, ele diz que não se lembra de nada. Mas isso foi real. Aconteceu de verdade e é algo que nos faz pensar em tantas coisas e fazer tantas perguntas que não têm resposta, exceto o paranormal. Uma excelente noite a todos. Olá, meu nome é Federico e sou de Rondônia. Hoje quero compartilhar com você essa história em nome da minha família, pois vivenciamos isso enquanto estávamos de férias.
Como mencionei, meus pais, meu irmão mais velho e eu estávamos indo para a praia de férias. Isso já faz alguns anos, mas todos nós lembramos como se tivesse sido ontem, devido ao horror daquela situação. Saímos de casa por volta das 6 da tarde, já que meu pai ainda estava trabalhando e só saía às 5. Tivemos que esperar por ele. Nunca tínhamos tido problemas ao viajar à noite, pois nunca tínhamos visto nada fora do comum ou experimentado algo paranormal. Passamos por uma pequena cidade no meio do nada e estávamos procurando um local com banheiro público, pois minha mãe e meu irmão precisavam usar o banheiro. Encontramos uma loja que tinha um banheiro ao lado e havia um aviso de que cobravam para entrar. Meu pai estacionou o carro e todos nós saímos. Enquanto eles iam ao banheiro, meu pai e eu iríamos comprar algo na loja. Já eram 9 da noite. Na loja, havia uma senhora idosa que estava atendendo. Fiquei intrigado por ela estar sozinha naquele lugar desolado e à noite. Parecia um tanto perigoso para mim. Para quebrar o silêncio, decidi perguntar se ela não tinha medo de ficar sozinha na loja. Ela me olhou com uma expressão pouco amigável e disse o seguinte: "Quem deveria ter medo são vocês. Ele não gosta que pessoas de fora venham por aqui, e menos ainda a estas horas. Vocês devem ir embora já." Meu pai e eu ficamos em silêncio, sem saber o que responder. Imaginei que meu pai estava pensando o mesmo que eu, que aquela senhora estava alucinando coisas estranhas. Eu apenas agradeci por nos cobrar e pela advertência, embora não soubéssemos de quem ou do que ela estava falando. Quando estávamos saindo, ouvimos de longe ela nos repetindo para irmos embora rapidamente e não pararmos até sairmos daquela área. Meu pai apenas acenou em agradecimento e nós saímos de lá. Quando chegamos ao carro, meu irmão e minha mãe já estavam nos esperando. Eles perguntaram por que demoramos tanto, já que não havia mais ninguém por perto. Contamos a eles o que a senhora nos disse. Minha mãe comentou que era triste deixar uma senhora idosa trabalhando sozinha àquela hora. Depois disso, seguimos viagem e continuamos dirigindo por aquela área. Já estávamos afastados das poucas casas que havia por lá. Estava muito escuro. De repente, notamos alguém parado na beira da estrada pedindo carona e levantando a mão. Minha mãe sempre foi muito bondosa e costuma ajudar os outros sem esperar nada em troca. Meu pai decidiu parar para ajudar o homem que estava vestindo uma capa marrom que cobria todo o corpo e parte da cabeça. Suas mãos e pés também estavam cobertos, não conseguíamos ver seu rosto, pois estava muito escuro. Então abaixamos os vidros do carro e minha mãe perguntou se ele precisava de ajuda. Ele apenas moveu a cabeça para cima e para baixo, sem emitir nenhum som. Isso já era estranho o suficiente. Meu irmão disse baixinho para minha mãe subir os vidros e irmos embora, mas parecia que o homem ouviu, pois assim que meu irmão disse isso, o homem virou para trás e olhou diretamente para ele. Minha mãe fez a mesma pergunta novamente, mas o homem começou a se aproximar do carro mais e mais. Meu pai entrou em pânico, subiu os vidros e acelerou o carro. No entanto, a figura estava quase alcançando o carro. Vimos como ele descobriu as mãos, que não eram mãos humanas, eram garras. Ele começou a correr na mesma velocidade que o carro, arranhando as janelas para tentar entrar, mas não corria como um humano. Parecia um predador. Foi a coisa mais aterrorizante, macabra e impressionante que já vi em toda a minha vida. Estou certo de que minha família também sentiu o mesmo. Meu pai fez o possível para nos livrar daquela coisa, quase perdendo o controle do carro, mas graças a Deus nada mais grave aconteceu. E de repente aquilo simplesmente desapareceu. Meu pai saiu dali o mais rápido que pôde. Todos nós estávamos em choque, mas minha mãe estava ainda pior. Lembro-me dela chorando e tremendo. Levou alguns minutos para que ela conseguisse falar, pois estava em estado total de pânico.
Embora todos estivéssemos assustados, tentamos confortá-la e acalmá-la, dizendo que tudo tinha passado. No entanto, aquela experiência arruinou nossas férias. Na volta, decidimos evitar passar por aquela cidade novamente e nunca mais falamos sobre aquilo. Mas depois de refletirmos, minha família acredita que a senhora idosa não estava tão louca quanto parecia. Ela sabia algo sobre algo terrível que acontece naquele lugar e que apenas os habitantes conhecem. Não nos aprofundamos em investigações, pois minha mãe teme atrair algo maligno. Ela prefere deixar para lá e tentar superar aquele evento. Embora, para ser honesto, acho que essa é uma situação insuperável. Somente aqueles que passaram por isso podem entender o trauma que isso deixou. Embora não saibamos ao certo o que era aquela criatura, temos a certeza de que era algum tipo de demônio ou entidade maligna que não gostou de nossa presença em suas terras, como a senhora idosa nos alertou. A lição que tiramos disso é que nunca devemos parar em lugares isolados à noite para ajudar estranhos, pois nunca sabemos o que poderia ter acontecido se tivéssemos deixado aquela coisa entrar em nosso carro. Foi uma experiência aterrorizante que nunca esqueceremos. Boa noite, meu nome é Alberto Pereira e estou aqui para contar algo extremamente perturbador que aconteceu nas estradas. Aqui onde eu moro é bem sabido que coisas estranhas acontecem nas estradas. Muitas pessoas já viram bolas de fogo descendo pelas montanhas. E há até relatos de bruxas voando por esses lugares, ou mulheres com aparências terríveis caminhando pela estrada no meio da noite. A verdade é que nunca tínhamos experimentado algo assim, nem vimos coisas paranormais em nossas vidas. Portanto, considerávamos tudo isso apenas lendas urbanas até aquela noite. Tudo aconteceu conosco, minha namorada e eu. Passava da meia-noite e estávamos viajando na estrada, ouvindo histórias paranormais. Minha namorada estava com as histórias no celular e, de repente, ela perdeu o sinal. Nesse momento, nossa cachorrinha Molly começou a latir loucamente em direção à janela, olhando para fora. Seus latidos eram tão intensos e inquietantes que ela só se comportava dessa forma quando um estranho entrava em nossa casa ou quando percebia algo maligno. Minha namorada olhava para fora da janela, mas não conseguia ver nada. Estava muito escuro. Tentamos acalmar Molly, mas ela não parava de latir e olhar para fora. Minha namorada estava assustada, pois sabia que Molly não estava latindo à toa. Ela compartilhou seu medo comigo, e eu também estava assustado, mas não queria mostrar isso para ela. Eu dizia que estava tudo bem, que eram apenas os latidos normais de um animal de estimação. Porém, eu sabia que algo estava errado. Molly começou a arranhar o vidro da janela como se quisesse sair de lá. Foi quando vimos aquilo. Não era humano nem animal, era um homem alto e magro, vestido com um terno e com um sorriso de orelha a orelha, dançando e se contorcendo de forma horrível. E o pior de tudo é que ele estava avançando na mesma velocidade que nós. Eu não conseguia ver muito bem, pois estava dirigindo e não podia desviar os olhos da estrada por muito tempo. Minha namorada viu tudo, e até hoje ela está traumatizada. Ela disse que, pela pouca luz da estrada, a coisa era alta e magra, com um sorriso sinistro e assustador, se contorcendo de maneira anormal e avançando em uma velocidade incrível, a mesma do nosso carro. Essa coisa nos observava, zombando do nosso medo. E foi então que Molly parou de latir. Minha namorada começou a rezar e me pediu para dirigir mais rápido e sair dali o mais rápido possível. Ela estava com os olhos fechados, rezando e se afastando da janela. Eu estava focado em dirigir com responsabilidade, tirando nós dois daquela situação assustadora e mantendo o controle do carro. E então, de repente, não conseguimos mais ver aquele homem. Não sabemos quando ele desapareceu ou como.
Minha namorada finalmente abriu os olhos, mas estava tremendo. Molly pulou para o banco da frente e se aconchegou nela, como se soubesse que ela precisava de conforto. Minha namorada rezava enquanto dirigíamos, e ela se recusou a olhar para fora da janela até chegarmos ao nosso destino. Na volta, decidimos dirigir de dia e compartilhamos nossa história aterrorizante com amigos e familiares. No entanto, muitos têm dificuldade em acreditar em nós. É por isso que queríamos compartilhar nossa história por meio deste meio, para saber se alguém mais já viu esse homem dançando nas estradas. Sabemos que existem muitas pessoas que também tiveram experiências estranhas e inexplicáveis nas estradas. Minha namorada queria compartilhar isso para se sentir acompanhada, já que sua família a chamou de louca quando ela contou sobre isso. Agradecemos a vocês por nos ouvirem.